Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Dentro de 2 dias celebraremos a solenidade do Pentecostes e encerraremos o tempo pascal. Nestes 2 dias, a igreja lê o apêndice do Evangelho de João, capítulo 21. Na primeira parte, o texto, embora muito tardio, um apêndice tardio, parece reportar uma aparição antiquíssima de Jesus a Pedro, onde por 3 vezes pergunta se o ama e por 3 meses dá-lhe o encargo e a tarefa de apacentar o seu rebanho. De se notar, Jesus não pergunta a Pedro se ele está realmente arrependido do ato que realizou. Jesus é delicado. Jesus não pergunta a Pedro se ele tem dotes de administração. Jesus não pergunta a Pedro se ele fala algumas línguas. Jesus não pergunta a Pedro se ele tem capacidade de liderança. Jesus simplesmente pergunta se ele, Pedro, apesar de todo o passado, o ama. E, se certificando do seu amor, dá-lhe como tarefa a ser cumprida neste mundo, apacentar suas ovelhas. E Pedro, efetivamente, se tornará, após a morte e a ressurreição de Jesus, convertido, o líder cristão mais importante do primeiro século. Sob certo aspecto, mais importante que Paulo. Paulo viajou muito mais que Pedro. Paulo fundou muito mais igrejas do que Pedro. E, no entanto, Paulo não conheceu Jesus neste mundo. Paulo não esteve com Jesus, esteve com Pedro. Esteve 15 dias com Pedro para não correr o perigo de correr ou ter corrido em vão. Pedro foi a ponte indispensável, única, com os outros apóstolos, do Jesus terreno para o Cristo glorificado. Conheceram Jesus e receberam aparições do ressuscitado. E podiam testemunhar a verdade do Jesus terrestre, a verdade de tudo aquilo que aprenderam antes da Páscoa, corroborados pela visão pascal de Jesus ressuscitado. Pedro se tornou o líder daquela primeira comunidade e deixou sucessores, líderes da única comunidade de Jesus. São os bispos de Roma, cidade onde Pedro deu glória a Deus morrendo mártir na colina do Vaticano. São os papas que assumem a herança petrina, melhor, assumem as tarefas de Pedro de reunir e manter unidas as ovelhas de Jesus. Se nós somos os servos de Deus, eles são, no dizer de São Gregório o Grande, o servo dos servos de Deus. Aqueles que prestam um trabalho para que nós não nos desviemos da nossa fé, nem para a direita e nem para a esquerda. Agradeçamos a Deus por nos ter dado a pessoa de Pedro, com os seus defeitos e com as suas grandezas. Agradeçamos a Deus pela liderança primeira de Pedro na nossa igreja. E agradeçamos a Deus pela sua presença constante através das figuras dos bispos de Roma, que são os seus sucessores e que assumiram a mesma tarefa de Pedro.